Olá, turma, tudo bem? Professor Adriano para mais uma aula de educação física. Hoje vamos estudar um pouco sobre jogos dos povos indígenas. É um evento esportivo bastante interessante, pessoal, que vem crescendo, não somente no Brasil, mas também no mundo, né? Nós temos aqui a competição no nosso país e também já existe essa competição a nível mundial, certo? Sempre priorizando, sempre mantendo a cultura dos povos indígenas. Então vamos lá, né? Vamos estudar um pouco, vamos conhecer esses jogos tão ricos, né? Tão ricos em cultura. Os Jogos dos Povos Indígenas é um evento multiesportivo, certo? São várias modalidades, criada em 1996 através de uma iniciativa indígena brasileira. Então, assim, pessoal, esse evento, como eu falei, que já existe a competição, né, mundial, ele iniciou no nosso país, né? Então, foi uma iniciativa indígena brasileira do Comitê Intertribal de Memória e Ciência Indígena, né, o ITC, com o apoio do Ministério do Esporte do Brasil, sendo um dos maiores encontros esportivos culturais de indígenas da América. Participaram da primeira edição 25 etnias e mais de 400 atletas, e contou com a presença, né, de Pelé, que incluiu o evento no calendário da Secretaria Nacional de Esporte, né? Então Pelé, acho que todos vocês já devem ter escutado falar, né, que é conhecido como o rei do futebol, o maior ídolo do futebol mundial de todos os tempos. Vamos seguindo. E os segundos jogos foram realizados na cidade, né, de Guaiará, no Paraná, né? Então, os segundos jogos eles foram realizados no Paraná em outubro de 1999 e teve a participação de 31 etnias, né? Então, você já viram aí o aumento, né, de 31 etnias e, no caso, mais de 600 atletas. A primeira edição nós tivemos 25 etnias e 400 atletas, e a segunda já teve um aumento bem considerável. O critério, né, o requisito para a participação desses jogos é a força cultural das etnias, considerando tradições como a língua, a dança, os rituais, os cantos, as pinturas corporais, o artesanato e os esportes tradicionais, né? A grande maioria dos esportes, eles sempre mantendo aquela tradição dos povos indígenas. Vocês podem observar aqui algumas imagens, né, de algumas modalidades que fazem parte dos jogos dos povos indígenas. As modalidades dos jogos dos povos indígenas são as seguintes: arco e flecha, né? O arco e flecha é uma prova individual masculina. Cada atleta terá o direito a 3 tiros. O alvo será o desenho de um peixe. A distância será aproximadamente de 30 metros. E a contagem de pontos, para que a gente conheça o vencedor, né? A contagem de pontos reunirá a soma de acertos de cada área do alvo, com pontuação variadas e previamente definidas pela comissão técnica. Então dá para observar na imagem, né? Na primeira imagem aqui, o índio executando, certo? Executando, no caso aqui, participando da prova do arco e flecha, o peixe, né? Nós temos aqui também, e o peixe ele é dividido em cada local, tem a pontuação. Então, assim, cada competidor tem direito a 3 tiros e vai somando a pontuação,
né, de acordo com o alvo que esses atletas eles consigam acertar. Bem simples, mas bastante interessante. E o arco e flecha, né, faz parte da tradição do povo indígena. O cabo de guerra, né, que é uma modalidade que é bastante praticada dentro das escolas, certo? Na nossa escola, o Centro Educacional Juvenal de Carvalho vivencia constantemente essa prática, né? Como vocês podem ver, faz parte da cultura dos povos indígenas, pessoal. Então, é uma modalidade assim bastante rica. Ela é praticada para medir a força física. O cabo de guerra é muito aceito entre as etnias participantes de todas as edições dos jogos, né, como um atrativo emocionante que arranca manifestação da torcida indígena e do público em geral. Cada delegação poderá escrever no máximo 2 equipes, uma masculina, né, e uma feminina, composta por 10 atletas e 2 atletas reservas. Então, na imagem aqui, a competição feminina, é isso? E a competição masculina, pessoal. Imagens assim mesmo, né, bastante belas, né, bem naturais, riquíssima mesmo, pessoal. Riquíssima em esporte e cultura. Vamos seguindo. A próxima modalidade é a canoagem. Cada delegação deverá escrever uma equipe de 2 atletas. A prova será realizada em um rio ou um lago aberto. O vencedor será identificado pela arbitragem a partir da passagem da ponta, né, da proa, né, da ponta do barco, da canoa, na linha demarcatória. Então a canoagem também é outra modalidade que faz parte, pessoal, do dia a dia, que faz parte da vida, né, dos povos indígenas, que eles tiram seu sustento também através dos rios, dos lagos. Então é algo assim que mantém, né, que resgata, que mantém viva essa cultura, no caso através dos jogos. E a modalidade seguinte é o atletismo, né, de 100 metros. Cada delegação indígena pode escrever no máximo 2 equipes, uma equipe masculina e uma equipe feminina, composta por 2 atletas, no caso, 2 homens e 2 mulheres. Número de séries, né? Número de largada eliminatória será definido no Congresso Técnico. O que é o Congresso Técnico? É uma reunião, pessoal, que acontece nos eventos esportivos para definir algumas regras, certo? Organização, de um modo geral, de um evento esportivo. Então, nessa reunião, nesse congresso técnico, né, é definido como será a forma de disputa, a forma eliminatória. De acordo com o número de atletas inscritos, no caso, essa eliminatória vai acontecer de acordo com o número de atletas inscritos. Classificação, né, para as séries subsequentes, né, para a fase seguintes, né, já que são várias fases, somente os primeiros colocados da série, né, anterior, né, na largada, até se chegar à série final. Então, outros detalhes serão definidos no Congresso Técnico, onde cada povo participante pode ter, né, 2 representantes. Novamente aqui uma imagem da competição dos 100 metros masculino. E a tradicional corrida de tora. Essas atividades são realizadas sempre com 2 toras praticamente iguais. Os participantes se dividem em 2 grupos de corredores rivais, cabendo apenas a um atleta de cada grupo carregar a tora, revezando-se em um mesmo percurso. As corridas se realizam no sentido de fora para dentro da aldeia.
nunca de dentro para fora, ou mesmo dentro dela. Quando estabelecem os pontos de largada e chegada no pátio de uma casa chamada yoto, uma espécie de oca, né, preparada para todas as atividades culturais e sociais, né, e política. Então vocês observem aí a prova masculina, a prova feminina, é uma equipe, né, mas apenas um atleta de cada equipe pode carregar essa tora, pode ser feito revezamento, vai passando de um atleta para outro, mas nunca com mais de um atleta ao mesmo tempo, certo? Carregando a tora. Então nós temos aqui a prova feminina e também a prova masculina. É muito tradicional essa prova. Seguindo, nós temos também o futebol de cabeça, né? É o Chico Narite, que é o futebol de cabeça. É uma espécie de futebol em que o chute só pode ser dado usando a cabeça. É disputado por duas equipes que podem possuir 8, 10 ou mais atletas, né? E um capitão. É realizada em um campo de terra batida para que a bola ganhe impulso, né? Para que ela quique. O tamanho do campo é semelhante a um de futebol, né? A um campo oficial de futebol. E conta com uma linha demarcatória ao centro que delimita o espaço de cada equipe. Então, vocês podem ver aí essa modalidade, ela também é bem tradicional, bastante curiosa, né, pela forma que é jogada. Eles não podem utilizar outra parte do corpo a não ser a cabeça. E o futebol, né? É o futebol mesmo tradicional. Nosso país, como não pode fugir, né, do país do futebol, nós não podemos fugir desse contexto. Então, os jogos indígenas também têm o futebol, né, que é praticado, né, em todos os locais, em todas as localidades da nossa região. Então, o esporte já inserido no contexto cultural de vários grupos indígenas, sendo unanimidade nos jogos e praticado por atletas feminino e masculino. As regras são regidas pela Instrução Geral dos Jogos e obedece ao padrão da Confederação Brasileira de Futebol, né? Ou seja, as mesmas regras do futebol que já conhecemos, né? A única diferença, né, é o tempo de jogo, que é de 50 minutos, dividido em dois tempos de 25, cada um com intervalo de 10. O futebol, digamos que tradicional, ele tem um tempo de 90 minutos, dividido em dois tempos de 45. Já o dos Jogos dos Povos Indígenas, ele tem um tempo de 50 dividido em dois. Ele tem um total de 50 dividido em dois tempos de 25. E o arremesso de lança, muito semelhante, pessoal, a o lançamento do dardo, né, do atletismo. O arremesso de lança é uma prova individual realizada apenas pelos homens. Nos jogos acontece, né, a contagem de pontos é feita de acordo com a distância alcançada, ou seja, vence aquele que atingir a maior distância. As lanças são cedidas pela Comissão Técnica de Esportes e fabricada de madeira tradicional, usando a madeira rústica. A adaptação desse armamento, né, desde os primeiros jogos, objetiva a distância e não o alvo. Então, esse arremesso de lança não ganha quem acertar alvo, mas sim quem consegue arremessar a lança com a maior distância possível, né? Bem semelhante à competição do dardo, do atletismo. A luta corporal também é outra modalidade. Ela começa quando o dono da luta, né, um homem-chefe, caminha até o centro da arena de luta e chama os adversários pelo nome. Os lutadores se ajoelham girando em círculo, anti-horário, em frente ao oponente,
até se entreolarem, né, e se agarrarem, tentando levantar o adversário e derrubá-lo ao chão. Então temos aqui a imagem da luta corporal masculina e a luta corporal feminina. Outra modalidade, pessoal, é a natação. Atualmente a prova de meia distância e resistência, né? Realizada em águas abertas, que está dentro do contexto indígena e é praticada por atletas feminino e masculino. Vocês podem ver também aqui a competição em águas abertas. A zarabatana, né? A zarabatana é uma demonstração individual realizada pelas etnias Matis e Cocomãs. Na apresentação se posiciona a 20 ou 30 metros do alvo adaptado, né? Que no caso esse alvo é uma melancia pendurada em um tripé. A prova consiste em atingir o alvo o maior número de vezes possível. Então essa zarabatana, pessoal, ela é também usada para a caça dos índios. Também uma modalidade bastante tradicional. E o Rokran, né, é um jogo coletivo praticado pelo povo Kayapó, do estado do Pará, jogado em um campo de tamanho semelhante ao do futebol. Se desenvolve entre duas equipes de 10 ou mais atletas de cada lado, onde todos usam uma espécie de borduna, né, um bastão, cujo objetivo é rebater a bola, né, que é um coco, que ao ultrapassar a linha de fundo do seu oponente marca o ponto. Então, pessoal, essa aula aqui abordamos hoje os jogos dos povos indígenas. Como eu falei, é uma atividade que vem crescendo bastante, iniciou no nosso país, é uma atividade esportiva e também cultural, porque mantém, né, muitas tradições dos povos indígenas, como vocês puderam ver no decorrer da aula, como a flecha, a canoa, a natação, né? Então várias coisas mesmo que ajudam a manter essa tradição tão rica, né, na nossa região. Então eu deixo aqui o meu forte abraço, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe suas famílias. Valeu, pessoal, até a próxima.